Oi, pessoal. Tô esperando a Pri aqui. Boa noite. Ih, só gente amiga. Cadê tu, Pri? João, minha tia, Raizinha. Eu ainda tô aprendendo como é que eu faço aqui. Oi, Gi. Oi, Hermínia. Cadê tu, dona Pri? Pessoal, eu sou bem nova nesse negócio aqui, então tô esperando a Pri entrar. Ah, eu também. Edu, eu tô aqui, vocês estão rindo, é verdade. É porque eu abri aqui no meu Instagram, né? Então, normalmente é a Bia que a Pri que abre, né? Então, eu tô vendo se ela entra aqui. Cadê? Ê, Bibi, entrou. Tava esperando tu para me ajudar. Oiê! Eu falei, você que demora mais para entrar, eu tô aqui enrolada, como é que eu abro esse negócio? Ai, meu Deus, é muita internet. Ai, essa vai ser mais fácil. A primeira foi mais difícil. Essa vai ser mais fácil. Não, a primeira você abriu, né? Essa aqui eu abri. Agora você já está mais familiarizada com a internet, já deu um curso É, inteiro, então tá tudo bem. um pouquinho, um pouquinho. Ai, vamos ver, ó, tem 22 pessoas aqui. Quanta gente. Deixa eu ver. Oi, gente, boa noite. Mamá, o Edu tá aqui com a gente. Minha Ô, mãe, Lítia! Nossa, quanto tempo! Bia, Renata, a Marisa. A Marisa tá em todas com a gente, né? Mariana, Nítia, Amanda. Gente, obrigada. Obrigada pelo apoio aqui. Muito bom. Então, hoje a Elaine vai falar sobre os sintomas da quarentena, como lidar com isso. Vou até colocar aqui embaixo. Pedro, obrigada. Rosana, a Elis. Oi, Elis. Oi, Mana. Gente, então, é, aqui hoje a Elaine vai falar sobre os sintomas da quarentena. E a gente fez um grupo, né, no WhatsApp, e esse grupo, as pessoas estão trazendo algumas perguntas para a Elaine. Né? E o objetivo principal desse grupo foi justamente apoiar nesse momento da quarentena, né, Elaine? E ela sentiu que, puxa, eu precisava fazer mais, eu precisava auxiliar mais pessoas. E então o grupo foi um movimento para chegar mais perto e saber realmente como é que elas estão se sentindo. E trouxeram algumas perguntas, trouxeram sintomas, né? E a Elaine decidiu fazer essa live hoje para falar um pouquinho sobre isso. Mas desde já vou deixar o convite aqui para esse grupo, que, né, a ideia é que ele seja muito rico, muita troca. E vamos lá. Então, Eu acho que até o pessoal entrar, né, e a gente começar, realmente, vou fazer uma brincadeirinha aqui ao vivo, que a Pri nem tá sabendo, né? fica à Quais vontade. foram os seus sintomas da quarentena, Pri, que apareceram em você? Os meus sintomas? Os seus sintomas. Lembra que nós somos seres humanos. Sim. Bom, olha, me Eu, pegou de surpresa agora. Essa eu não peguei contava. de surpresa, essa eu não Olha, contava. o meu sintoma, eu acho que foi a minha super exigência.
porque foi uma surpresa que esse movimento todo com você aconteceu, né, desse curso, e até então eu estava achando que eu ia ter que parar a minha vida, né, os meus atendimentos, né, que eram, até esse momento eram presenciais, e aí a gente começou esse movimento do médico interior. E aí eu me vi numa super exigência gigante, então muita tensão pelo corpo, muita tensão. Meu joelho travou, o ciático travou. E aí muitas vezes eu não tô dando conta, não tô dormindo. E Elaine, Pri, calma, não tem ninguém te cobrando nada, você já tá dando o seu melhor. Mas volta e meia eu voltava para esse padrão e aí, enfim, eu acho que isso Mas foi de primeira, qual foi o impacto para você o quando você primeiro soube da notícia? foi de medo por conta da minha mãe, né? Então, minha mãe tem 70 anos, eu tenho uma vozinha de 90. Então, a minha primeira preocupação foram elas. Então, assim, eu não posso ser o causador do mal para elas, né? Então, falava o tempo inteiro que os jovens eram quem iam carregar o vírus, né? Uhum. E aí, no primeiro momento, eu fiquei numa neura que eu não saía de casa, não fazia nada. Eu fiquei 15 dias em casa com a minha mãe. E não chegava perto da minha avó, não fui ver minha avó. E então foi o meu primeiro impacto foi esse. Quando deu 15 dias, eu falei, não faz sentido isso que eu tô fazendo. Primeiro, a minha avó tá lá sozinha. Sabe, começou a cair todas as fichas e comecei a ver que não fazia sentido com o que eu realmente acreditava, né? Então, as 5 leis biológicas, por exemplo, é uma verdade na minha vida, né? Então, assim, naquele momento eu esqueci tudo que eu sabia e só entrei na pilha do sistema, daquilo que estavam falando na E TV. ficou em pânico, né? Fiquei. A primeiro momento, fiquei. Foram 15 dias. Depois disso, aí a chave virou. Isso eu estou te perguntando, né? Porque já que o tema hoje são de situações relacionadas à quarentena, mas na verdade ela não é relacionada à quarentena, né? É relacionada a qualquer situação de um desafio intenso, né? Um desafio que a gente passa e é pego desprevenido, né? Então toda vez que acontece algo que você não espera, que te pega desprevenido e você não tem o que fazer, é desesperador. Então, assim, para mim, apesar assim de ter uma prática, né, pessoal ao longo de muitos anos, então, assim, acho que muitas pessoas que estão aqui me conhecem, mas algumas são novas, né? Eu sou médica, trabalho com medicina integrativa há muitos anos, agora que a medicina se chama integrativa, porque, na verdade, integrativa quer dizer você olhar o ser humano pelo aspecto do corpo físico, o emocional, o alimentar e as nossas relações. Então, é poder olhar no integral, né? Então, eu trabalho com esse tipo de medicina, numa abordagem bem natural, mas também com terapêuticas energéticas, né? Então, apesar de ter uma prática pessoal muito grande, quando eu me vi numa situação que eu estava numa imersão e de repente cheguei e a cidade estava um caos, assim, eu entrei em pânico. Você estava em Teresópolis, né? Eu estava, eu entrei em pânico, assim, sabe? Eu fiquei com muito medo, assim. E aí todos os medos vieram à tona, assim, medo do que ia acontecer, medo do que, bem coisa de sobrevivência, sabe? Medo do que podia acontecer, medo do que podia faltar, assim, o medo de faltar foi, assim, demais, assim, sabe? Demais, assim. A tensão de você ver uma coisa muito mundial acontecendo, uma sensação de fragilidade, assim, uma impotência muito grande de saber qual era o meu primeiro passo. Então, tanto por mim, tanto pela minha família, né, pelos meus amigos, por todo mundo. E aí, sem eu perceber, eu comecei a ter vários sintomas. Foi muito interessante, assim, sabe? Porque eu tive vários sintomas de várias coisas, né? Cada hora tinha um sintoma diferente no corpo, né? E aí, nisso, o que fez a diferença foi ter acesso a uma compreensão, né? Então, eu
assim, cheguei num momento de muita fragilidade, teve umas semanas que eu fiquei extremamente frágil, com febre, com mal-estar, sabe? Não era Covid, gente, mas era assim, um mal-estar era uma gripe, né? Mas aquilo me deixou muito frágil, né? Então, assim, eu falo, gente, qualquer ser humano em contato com... Por mais que você tenha crenças, por mais que você acredite numa outra história, se faça uma alimentação legal, tenha um tipo de vida mais voltada para a saúde, todos nós, por sermos seres humanos, estamos vulneráveis. Isso é uma coisa, assim, muito interessante, assim, sabe? Então, foi um aprendizado que é uma coisa que eu já sabia, mas quando você tá diante de algo tão coletivo, você vê que você é um ser humano como qualquer outro e que, independente do que você pratica, você pode estar vulnerável, porque as emoções que despertam são emoções muito primárias. São coisas assim, são medos profundos, coisas que você não está vivendo, não está passando fome, não está passando uma perda de um trabalho. Muita gente passou, né? Não perdi ninguém, mas só a ameaça de isso acontecer já é suficiente para o corpo entrar em alerta. Então isso foi bem legal. Isso assim, é uma coisa que eu já trabalho há anos, mas é tão doido quando você passa. Eu já passei várias vezes, gente, isso não é uma novidade. Mas para mim é sempre uma novidade, porque eu falo assim, meu Deus, dessa vez eu não vou ter nada. Aí quando você fala, dessa vez eu não vou ter, não é assim? Parece que o negócio te dá uma rasteira e fala, peraí. Ganha uma nova fase, né? Tipo, Foi uma olha... nova roupa, né? É um sintoma de uma nova roupa para, tipo, ela já sabe lidar, então vamos ver se ela sabe mesmo. Então vamos ver se sabe mesmo, né? Vamos ver se sabe lidar mesmo. Então o que faz a diferença é a gente saber lidar com os desafios, né? Ter esse mecanismo da resiliência. Então é isso que ajuda, né, a gente se restabelecer. E as pessoas estão sendo convidadas a se olhar querendo ou não, porque as distrações pararam, né? Então, a Regina está falando aqui, eu trabalho com adolescentes e todos estão sofrendo com insônia e muita instabilidade de humor. Então, pensa, um adolescente tá tendo o tempo inteiro em casa, não tem mais as distrações, os amigos, né, o que fazia você tá distraído de você mesmo, né? E aí, de repente, você tem que ficar em casa o tempo inteiro, com os pais, né? Com toda a demanda que isso exige. Cara, não tem um ser humano que não vá sentir de alguma forma. Isso que você falou agora me fez lembrar um artigo que eu li há pouco tempo. Eu sou péssima para memória, gente. Eu tenho que olhar para lembrar exatamente do negócio. Mas eu li um artigo há pouco tempo, que foi um artigo dos Estados Unidos, sobre um estudo que as pessoas que vivem o estado de solidão, ele causa muito mais morte, tem muito mais risco de adoecer do que qualquer outra coisa. Então, assim, só o estado de você estar em solidão já aumenta muito o nível de estresse e abaixa muito a imunidade. Então, assim, então tem estudos falando da relação da solidão com a causa principal de adoecimento em relação a qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala disso, você pensa assim, mas o isolamento social, né? Então, acontece... que minha pergunta é a seguinte para vocês. Vocês já estavam bem antes da quarentena? Respondem aí, por favor. Respondem aí. Vocês estavam felizes com as suas vidas antes da quarentena? Vocês faziam algo que vocês gostavam antes da quarentena? Vocês estavam vivendo, sentindo que sua vida estava assim, sendo preenchida com um sentido maior antes desse evento? Como estavam as suas relações? Né?
Você conseguia, tinha pessoas que você podia se abrir para se relacionar na sua família. Como era a convivência familiar? A convivência familiar era boa? Então, o que acontece, estou vendo aqui a resposta A do maioria pessoal, da assim, resposta é não, mais ou a maioria da menos. resposta Tá. é não e mais ou menos. Uhum. Então, o que acontece? Quando esse evento, é muito difícil, gente. Estou falando isso para vocês, mas eu sei que é muito difícil, porque eu sinto isso também, né? A gente colocar atenção aonde dói. Não é fácil, sabe? Porque a gente não está acostumado na nossa mentalidade ocidental de ficar para parar para sentir aquele desconforto. Nós vivemos numa sociedade que aonde tem um desconforto, a gente já tem que colocar algo para resolver. Então, é muito mais fácil, assim, você tem uma criança, ela começa a, a incomodar muito, você dá um celular. É difícil você ficar ali naquilo ali, porque muitas vezes você nem sabe fazer isso com você ou nem teve. Então, já começa a colocar algo para terceirizar. Né? Então, ninguém está acostumado a olhar para as relações de verdade. Então, muitos de nós já estavam vivendo muitos desconfortos e sentindo solidão nas suas relações. Olha, a Regina está Geral. trazendo. A Regina, desculpa, Elaine. Eu estou te interrompendo para ir trazendo os comentários aqui. A Regina está falando: o que me ajudou foi o curso do médico interior. Ah, é uma consulta, e uma consulta que fiz com a doutora Elaine, porque eu estava péssima. Lembrando, Elaine, que você falou de solidão e nem sempre a solidão é estar sozinho, né? Eu acho que a pior Isso é. solidão é aquela que você vive no meio de muita gente, né? Você está em uma família, mas não está Isso é isso que eu ia conectada com falar. ninguém, né? Porque imagina, você não está acostumado a ficar em casa. Você sai cedo e volta tarde. Seu filho está acostumado a ficar na escola. As pessoas normalmente ficam em casa e ninguém conversa. É só olhar, todo mundo fica no celular. Ninguém sabe mais falar e colocar as emoções. Não tem mais conversa. E de repente, acaba isso. Você não tem mais como ter a distração. Você não tem como poder fazer nada. Então, os conflitos que já existiam começam a borbulhar. Então, se de repente era difícil uma relação familiar porque você engolia muita coisa, porque não conseguia se colocar, não conseguia colocar limite, vai ficar difícil pra caramba. E vai ter muita dor no corpo, e vai ter muita insônia, vai ter muita coisa. Então, se você de repente já tinha uma solidão muito grande, uma solidão existencial, vou contar o caso assim, de uma paciente que eu atendi há algum tempo, foi logo no iniciozinho. Ela tinha um vazio muito grande. Então, assim, ela sempre teve uma questão de uma falta existencial, que quando a gente foi olhar, tinha a ver com uma questão de infância. E, gente, é importante falar que, assim, essas emoções primárias, dificilmente elas têm a ver com fatos só da vida adulta. A maioria são dos nossos registros de pequenininho, que a gente nem lembra, e está ali guardado. E como são os registros de pequenininho, numa fase em que o cérebro estava formando, então isso acaba sendo registrado em todo o nosso corpo. Então, todas as nossas memórias inconscientes estão carregadas por esses imprints de pequeno, dessas faltas, ou se você teve uma vida legal também das coisas boas. Então, nesses momentos, essas memórias, elas vêm à tona. E a gente não se dá conta. Então, essa paciente, ela tinha um vazio muito grande existencial, de abandono, de carência. Ela vivia para ajudar os outros, vivia sempre arrumando algo para ocupar o tempo dela para isso. Do momento que foi impedido, estava assim, insuportável. Ela caiu numa depressão muito grande. E aí, quando cai numa depressão, uma fadiga muito grande, começou a adoecer, o ciclo menstrual dela, que já era um ciclo difícil, começou a ter mais intensidade de cólica, mais insônia, dor de cabeça, coisas que ela conseguia dar conta.
Então, o quadro de solidão ficou muito mais forte na própria quarentena. E o que eu tenho mais visto, né, quando a gente abriu o grupo, e quem quiser pode entrar no grupo, porque todas essas, vou fazer mais lives voltado para o tema que o pessoal coloca, né? Então, um dos temas foi muito isso, essa questão da solidão. De como as pessoas está sendo difícil lidar com essa solidão, mas na verdade é uma solidão que já tinha muitas vezes antes. Acabamos todos virando expert em congelar emoções, né, Elaine? Então, Nossa, assim, não é que você não sentia antes, você já sentia, mas não percebia, ou você congelou num estado tão alto de congelamento que você não fazia ideia do que estava sentindo. Então, eu acho que isso é a grande maioria das pessoas, né? Para sobrevivência mesmo, né? Congela as emoções e não faz ideia do que sente, né? E é porque nesse é um momento mecanismo de proteção, né? nesse momento está sendo convidado, né, a visitar essas dores, né? Sim, e é interessante isso tudo porque como essa questão, né, que é o principal do isolamento social, ele impacta diretamente na nossa questão de ser mamífero. Então, o ser humano, ele é mamífero. Para ele estar bem, ele precisa ter um contato. Né? Ele precisa saber que ele está se relacionando, que ele sente uma segurança nesse contato, que ele sente que pode se relacionar com o mundo, né? Mas sente essa proteção, sente essa segurança para poder estar no mundo. Então, a relação do contato, ela é muito importante. Isso é desde pequenininho, né? Uma criança, se não tiver uma ajuda de um pai e de uma mãe, ela não consegue, um bebezinho morre. Né? Isso para todos os mamíferos. Então, depois de alguma idade, é que a gente vai aprendendo a se virar. Então, no momento, quando acontece esses estados de se sentir muito sozinho, ele geralmente está acompanhado, uma solidão muito grande, sensação de desamparo. Um desamparo que, às vezes, você pode estar com tudo aparentemente controlado, né? Não tem porquê, mas você sente um desamparo. Eu vou falar, eu senti, assim, no início, quando eu cheguei, que eu vi tudo, eu falei, meu Deus, assim, o que vai acontecer? Foi uma sensação de perda de contato, um desamparo, né? Que aquilo ali foi o que me desencadeou uma sensação de fragilidade. Então, e isso, a gente precisa compreender que essas questões mais primárias, que envolvem a sobrevivência, ela está relacionada à nossa parte cerebral mais antiga, aos nossos instintos mais primários, né? O sistema nervoso mais antigo. E essas memórias, quando são despertadas, ela coloca o nosso corpo para se proteger. E esse sistema nervoso que vai ajudar o corpo a se proteger, que é o sistema nervoso autônomo, ele regula todas as funções básicas do corpo. Tudo. Então, respiração, a parte hormonal, a temperatura, a pressão arterial, ou seja, num momento como esse, né, no momento de dificuldade, não só nesse, né, mas um momento que você vive uma situação de estresse muito grande, tudo isso fica à tona, né? Então você pode ter muitos sintomas sem nunca ter tido nada. E é o que está acontecendo. Porque automaticamente isso tem a ver com uma via direta de um sistema nervoso que regula a fisiologia nossa. Então, se a gente não tiver uma prática pessoal e um entendimento para poder lidar com esse desafio de uma forma melhor, você fica louco, porque aí você começa a ter sintoma e daqui a pouco você está desesperado. Sim. Aí você fica com mais medo, né? E quando você fica com mais medo, a tendência de você adoecer é muito maior. Então, por isso que o curso do Médico Interior, né? Eu fiz essa... Eu até falei com o pessoal, né? Eu falei, olha, vai ter que ter um pouco de conhecimento, porque é aberto para qualquer pessoa, mas porque conhecimento é uma coisa que liberta. Então, se a gente não tem um mínimo de conhecimento sobre como o nosso corpo reage, entender um pouco o que está acontecendo, você fica desesperado. E só de ficar desesperado, tudo já vai ficar mais intenso. Sim, bem. E, bom, você tocando nesse ponto do
médico interior, vamos aproveitar e falar um pouquinho para eles. Primeiro, entrou mais gente, então deixa eu falar de novo do grupo do WhatsApp. Então, nós criamos um grupo no WhatsApp para poder a Elaine se sentir mais perto das pessoas e conseguir apoiar de verdade. Então, saber o que vocês estão sentindo nesse momento de pandemia, como é que ela pode ajudar. E aí, baseado nessas perguntas, que ela vai fazer essas lives para responder, né? E também pelo grupo, ela vai colocando materiais, né? Com esse foco da saúde integral. E o médico interior, nós tivemos uma turma linda, que acabou agora, que foram 7 semanas intensas. Então, a gente não imaginava que ia ser na profundidade que foi, né, Elaine, por ser online. A Elaine já tinha feito outras turmas presenciais e não imaginava, né, Elaine? Fala um pouquinho pra gente. Não, não imaginava mesmo não, porque eu tinha uma resistência a essa coisa online, né? Até falando sobre isso, né, eu tinha uma resistência enorme. E aí, nesse grupo do Médico Interior, né, que eu botei conexão e contato. E não é à toa, gente, esse nome, porque vida é conexão e contato. A nossa biologia, para funcionar, precisa ter essa conexão. Isso começa muito antes da nossa percepção. Então, nós somos capazes de perceber o entorno e depois fazer o processamento cerebral. Então, quando a gente percebe esse meio e se percebe se esse meio é legal, a gente inala e se expande. Se percebe que esse meio é difícil, a gente se contrai e se protege. Então, para a vida acontecer, você precisa encontrar esse meio dessa zona de desafio, de mesmo que algo seja desafiante, você não perde o contato. Não perde o contato com a sua própria vida, não congela, não fica lá no extremo, ou com muita depressão, ou com muita euforia. Né? Então, o trabalho do médico interior foi para trazer esse conhecimento e entregar ferramentas. Porque, para mim, assim, minha vida foi uma vida de muitos sintomas, né? Mesmo como médica, né? Eu acho que tem hora que eu não sabia se eu era paciente ou se eu era médica. Porque eu vivia tendo muitos sintomas. E aí isso me fez procurar um monte de coisa para ver o que acontecia, né? Então foi aí que eu descobri, através de uma prática pessoal bem intensa, né, como isso está muito relacionado. E quando a gente tem conhecimento e pratica, fica muito mais leve para viver os desafios, né? Então, eu nem sei mais o que a Pri perguntou. Não é que o mundo vai ficar cor-de-rosa, né? A gente já vai... não fica, não. Não fica, a gente está na Terra, né? Lembrei. Né? Lembrei que eu ia falar, né? Que a gente tá falando dessa coisa da internet, né? Que eu tinha resistência a beça. Para mim ainda é uma... Eu tô me liberando um pouco mais, mas é uma coisa intensa, né? Porque eu não tinha muito essa questão de exposição e de fazer trabalho e internet, nada disso, assim. Eu sempre fui muito tímida. E aí no grupo teve um pessoal que postou, né, sobre isso, porque muitas pessoas ficaram sem trabalho. Completamente sem trabalho. Então, assim, eu tenho amigos médicos que ficaram sem trabalho e começaram a ficar desesperados, porque, enfim, precisam trabalhar. Terapeutas que sempre também só trabalhou, nunca mexeu com nada de internet e sem trabalho, né? Uma outra terapeuta também colocou lá no grupo uma pessoa nova e passando a mesma situação e falando assim, eu tenho muita dificuldade de me colocar, de me mostrar e de fazer. E isso que ela colocou isso como um sintoma, porque isso está angustiando ela. Porque aí ela não se coloca... Paralisa ela, né? Paralisa. Ela não se coloca, ela está se sentindo paralisada nisso, e aí fica com medo, porque aí não trabalha, aí se sente impotente, imagina, aí fica tensa, e aí com muita tensão, o sistema está em alerta, quando vai dormir não consegue dormir, não descansa, e vai ficando com fadiga, e sabe, a gente não percebe, e quando vê, o corpo ele já desenrolou, né? Já criou um desafio de saúde, que já passou. Às vezes ele vai precisar de muito mais recurso para conseguir voltar. Exato. Então,
E aí ela falando sobre isso, como que eu faço para isso, né? E isso, gente, é legal se você tem essa dificuldade, buscar uma ajuda. Porque a questão de se mostrar, ela vai muito além do que você pode imaginar. Muito além. É E medo de eu morrer sei. mesmo, né? É muito. É literalmente medo de morrer, né? Vai lá no modo sobrevivência e paralisa. Eu não sei, então, mas isso é meio vago, né? Porque para cada um é algo diferente. Então, assim, se você tem uma questão de muito um padrão de alta exigência, você se mostrar, você vai ficar com muito medo de fazer alguma coisa que possa ser julgada, Sim. que possa ser criticada. E com certeza vai ter gente que vai te criticar. Normal, porque na vida sempre tem isso. Sempre tem esse lado. Mas o que a gente não percebe é que o maior crítico somos nós mesmos. Sim, mas super tiranos. A gente mesmo se critica porque provavelmente teve um padrão de pequeno de só poder fazer quando tá tudo muito certinho para não poder errar. Porque se você errar, de repente não vai pertencer, não vai estar incluído naquele grupo, né? Não vai poder se sentir amado naquele grupo. Então, são muitas as questões. Tem essa outra pessoa, a questão dela é se sentir muito desprotegida. Porque dentro de um consultório, teoricamente, você está ali protegido, Exato. né? Você está ali dentro do seu universo. Mas quando você se expõe, você está se expondo para o mundo. Sim. Para qualquer pessoa. Para as pessoas que possam falar bem, para as pessoas que possam falar mal. E isso pode ser uma agressão. Então, é muito importante olhar, assim, fazer uma reflexão sobre isso. O que seria me expor? Qual é o pior que pode acontecer? Qual o pior que pode acontecer se eu me expor? E marcar o seu trabalho. Porque, na Faz, verdade, a faz. gente só vai curar as coisas fazendo na prática. Aham. Não tem muito jeito. Você faz, aí vai ter um monte de sintoma, como eu falei, e depois você vai curando esses sintomas. Sim, fazendo. Fazendo. É isso aí. Então vamos aproveitar agora para ver como vocês estão, né? Vamos aproveitar o nosso veículo do corpo. Eu não tenho a menor ideia da hora, Pri, tá? Você controla São aí. 7 horas. Tem Ah, mais tá. meia hora. Então vamos fazer o seguinte, vamos cada um fechar os olhos. Vamos fechar os olhos e só observar o corpo. Tem muita gente que nem lembra que está presente num corpo. Só lembra quando tem algo que dói. Respira em 4 tempos e solta em 6 tempos. É só contar, inalando 1, 2, 3, 4 e exala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz isso umas 3 vezes. E agora coloca atenção na sua cabeça, no seu olho direito, no seu olho esquerdo, na bochecha, na face, na parte lateral direita da cabeça, lateral esquerda, toda a cabeça. E percebe a diferença entre a cabeça e o restante do corpo. Coloca atenção no seu braço direito, ombro direito, cotovelo, antebraço e mão direita. Ombro esquerdo, braço esquerdo, cotovelo esquerdo, antebraço esquerdo e a mão esquerda. Respira e solta. Todo o braço direito, todo o braço esquerdo, o peito, a barriga, as costas, a cervical, a região torácica, a lombar, todo o tronco, braço e cabeça.
percebe que já mudou um pouco a percepção para o restante do corpo. Observa o quadril, a perna direita, coxa direita, tornozelo e pé direito, toda a perna direita, a perna esquerda, joelho esquerdo, a panturrilha, pé esquerdo, toda a perna esquerda. Observa toda a parte anterior do seu corpo, toda a parte posterior do seu corpo, todo o corpo. E agora coloca atenção na sua respiração, na inalação e na exalação. Qual a sensação que te chama a atenção nesse momento no seu corpo? Existe uma parte mais tensa, mais relaxada? Que emoção? Ansiedade, tristeza, tranquilidade? Só observa. E agora traz para você uma lembrança de algo muito bom. De um momento em que você se sentiu alegre, feliz, apoiado. Traz uma lembrança desse momento. Para o cérebro não importa se é passado ou se é presente. Observe esse momento, como você está se sentindo ao ver esse momento. Que emoção, o que o seu corpo sente. E vai observando se tem um cheiro, se tem um som. E acompanha a sensação de alívio que acontece no corpo. Pode trazer a lembrança de algo da natureza. E deixa essa lembrança percorrer por todo o corpo. E pode dar um sorriso para você mesmo, um sorriso no canto dos lábios. Permanece um tempinho nesse silêncio interior. E aí inala grande e abre os olhos. Como é que foi para vocês? Escreve aí, fazer isso. Aproveita enquanto eles escrevem aqui, vou perguntar. O médico interior, ele é para qualquer pessoa? Tem que ser um profissional de saúde ou não? Eu tô até rindo assim porque eu fiquei meio lesada. Eu fui fazendo a meditação, fiquei até meio lesada. Eu fiz junto com vocês. Não, porque isso é uma ferramenta que é uma ferramenta bem simples de fazer. Porque a gente não... É o que eu falo, assim, não dá para terceirizar a tua saúde. E é isso que a questão do médico interior trata. Não dá para terceirizar. Porque você pode ir numa consulta com um médico, com um terapeuta. Vai ser um momento. Se for um terapeuta, vai ser toda semana, né? Um psicólogo. Mas se for com uma consulta médica, talvez uma vez por mês, a cada 2 meses, não sei. Mas quem está com você é só você. É o tempo todo. E olhar para a saúde integral é olhar todos os aspectos.
é como eu me relaciono com o meu veículo mais sagrado. Então, o meu veículo mais sagrado é o meu próprio corpo. Então, será que eu preciso adoecer? Será que eu preciso ter uma perda grande para eu acordar? Sabe? Será que é preciso isso? Eu tive uma paciente outro dia que ela, novinha, já teve um AVC. E os eventos da vida dela foram marcados com momentos de crise de saúde, com momentos importantes, foram os momentos que ela deu uma virada na vida dela. E ela estava passando uma situação muito difícil dentro de casa. Aí, com a quarentena ainda, o negócio ficou insustentável. E aí, na consulta, a gente viu isso, assim, toda a dificuldade de relacionamento que ela tem em casa, que são questões antigas, mas que ela resiste a olhar. E aí está começando a ter arritmia cardíaca, que é palpitação, inclusive visto em eletrocardiograma, mas algo assim muito quando ela fica ansiosa, nada assim, uma coisa muito que ela consiga ter vamos dizer, uma doença bem instalada, né? Está num processo, hora tem, hora não tem, e tem muito a ver com o emocional. Então, o que a gente chegou na questão foi, será que precisa adoecer? Será que precisa ter um evento importante para você olhar? Sabe? Então, assim, o que você gostaria de realmente viver na sua vida? De que forma? Faz uma pergunta, gente. Faz um relatório e coloca assim, minha vida familiar, minha vida com os amigos, minha vida profissional, meus sonhos, meus prazeres, como eu me alimento. E olha como você se relaciona com isso. Se é difícil se relacionar, se você ou dá vontade de não ver, ou se você realmente está fazendo um movimento para isso. E eu estou falando isso, eu sei que não é fácil, não é. Mas o fato é que não dá para terceirizar. Hoje eu fiquei estudando, né? Estou desde ontem estudando o dia inteiro um curso que eu estou fazendo, e aí o curso fala de tudo, medicina funcional, naturopatia, uma série de coisas. Gente, aí tem lá uma árvore da medicina funcional. No meio da árvore está dizendo assim, o mais importante é o emocional. Eu falo, putz, Não tem pra onde... fala de todos os alimentos. Nossa, fala de todos os alimentos, assim, para não adoecer, para poder melhorar mais, vitamina C, ômega 3, melhorar a oxigenação, seja através de práticas respiratórias ou medicações naturais, como P10, Oxygen Plus, uma série de medicações que tem naturais, ajudar o fígado a funcionar bem, tem várias plantas medicinais que fazem isso, tem medicamentos como coenzima Q10, medicamentos que trabalham a mitocôndria para ajudar no funcionamento celular, que se você usar, você vai estar com o corpo mais saudável, porque você vai estar oxigenando mais, limpar o intestino, usar probiótico, fazer alimentação saudável, quer dizer, na verdade, nesse aspecto a gente já sabe, né? Ou aí no final você resume tudo, ou vai ser feliz. Ou vai ser feliz. Gente, não, e aí eles falam o seguinte, assim, e o mais importante são as nossas relações, porque o nosso sistema nervoso aprende por contato, e o principal é a questão, esse contato, se ele traz uma insegurança, naturalmente, sem a gente processar, o sistema fica em alerta. E se ele traz uma segurança, você se relaxa, que acontece com o bebezinho. Então, isso não dá para terceirizar. Por isso que, para mim, o médico interior é para qualquer pessoa. Exato. Quando a Pri falou assim, vamos montar para uma pessoa da área de saúde, eu falei, lógico que não, porque eu acho que toda pessoa tem que saber. E assim, a minha caminhada como na medicina, eu até era um pouco difícil, como eu falei, eu tinha tantos sintomas, né? Eu fiz várias formações. Tem hora que eu perguntava se eu era paciente ou se eu era médica, porque eu fui vendo o quanto que a gente adoece
por fragilidades mesmo, por não saber lidar com isso e ser muito distante que uma questão emocional pode estar dando como essa paciente um problema no coração. Sabe? Então, assim, a gente fez essa sessão e passou alguns dias, passou uma semana, ela me deu um feedback que acompanhou, foi no cardiologista e não tem mais nada, já tem 3 semanas, não tem mais nada. Porque ela pôde liberar no corpo aquilo que ela estava manifestando. E trazer então, consciência, principalmente, né? Para o e trazer a consciência. Sintoma, então, provavelmente, numa próxima vez, ela vai saber lidar melhor. Vai saber lidar melhor. A esse extremo, né? É essa Sim. a grande proposta, né? Então, essa questão, quando você compreende o que está acontecendo. Então, assim, para mim, eu fiz várias formações, né? De medicina tradicional chinesa, fitoterapia, várias práticas terapêuticas energéticas, trabalho com a respiração, com a bioflow, enfim, várias outras coisas. Mas... E uma das coisas que foi também muito marcante, e eu escolhi até para fazer um curso, foi das leis biológicas. Porque ensinar, por exemplo, medicina chinesa, é muito difícil ensinar isso, porque é um conhecimento de vida. E eu confesso que eu sinto que eu estou sempre aprendendo. Tem coisas que eu já integrei muito, mas tem coisas que eu ainda vou fazer um curso de pulsologia em agosto. Então a gente está sempre aprendendo, porque é um universo muito grande, né? Mas o das leis biológicas, ele traz muito clara a correlação entre o que desperta no meio e aparece como sintoma no corpo. Então, ao você poder compreender isso, fica mais fácil lidar com o desafio. Isso não quer dizer que você não vai procurar uma ajuda. Não tem nada a ver. Né? Então, trabalhar o seu médico interior não quer dizer que você, então agora eu vou ser um médico e não vou procurar ajuda. Não, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Até porque às vezes passar qualquer situação em isolamento, ele aumenta muito mais os sintomas, né? Isso aumenta muito, pois se você se sentir inseguro, então esse não é o objetivo. O objetivo é você poder compreender e aprender ferramentas simples que possam ajudar a passar isso com mais tranquilidade. Porque a gente não tem ideia dessa correlação entre o corpo físico e o sintoma. Eu vejo que até profissionais mesmo da minha área de saúde, né, dos médicos, não sabem. Ontem eu fui tomar um café aqui perto de casa, né, com meu primo, que teve uma abertura de alguns lugares. Eu fui na padaria, assim, pertinho de casa, encontrar com ele, né? E aí ele trabalha com fertilidade. Então, ele trabalha muito com inseminação, né, com pessoas que não conseguem engravidar, né, e tudo. Então, já atendi vários casais que ele não tiveram sucesso na FIV, e aí eu atendi esses casais e consegui ajudar. E aí ele falou assim, Laine, mas como que isso pode? Eu falei, olha, sabe, quando tem muita coisa, a medicina, ela só vê o problema quando o problema já está instalado. Eu falei, você por acaso, ao receber um casal com FIV, você olha como está o estado de saúde dessa pessoa num nível mais sutil? Porque na medicina chinesa, a gente aprende a ver isso. Hã? O que é FIV, para eles saberem o que é FIV? FIV é fertilização in vitro. Né, o casal que vai fazer fertilização. Então, a estatística da fertilização é uma média de 40% a 50% no máximo para dar certo. Olha que loucura. Uau. É muito pouco, sabe? Então, só que aí não olha o paciente antes, assim, não tem esse olhar para o que está acontecendo antes de estourar no corpo físico, porque a gente que trabalha com terapêuticas naturais, você sabe olhar pelo pulso, pela língua, e tem vários aparelhos que ajudam a ver como está o estado de saúde daquela pessoa. Então dá para poder... A relação. E o mais simples, a relação do casal. Então, é isso que eu ia falar. Então, a gente trabalha isso, só que eu falei para ele, primo, cara, mas o que eu faço essencialmente no consultório é olhar se existe um alinhamento nesse casal. Porque geralmente não existe. Existe uma vontade de ter um filho, mas no inconsciente, às vezes os dois não se falam. Às vezes o filho é só para trazer, para compensar algo que está faltando.
Às vezes a pessoa quer ter um filho, mas não tem disponibilidade para ter um espaço para esse filho. Então, quando você consegue trazer a consciência para esse casal e ajuda a alinhar a relação, é assim. Sim. É muito rápido. Então, trazer esse alinhamento. E a gente não tem ideia, e fala assim, meu Deus, como assim? Como assim isso faz engravidar? Eu falei, do mesmo jeito que você fica no estresse e desenvolve um problema. Então, esse conhecimento, é isso que eu vejo que é o meu ouro, no caso. Porque, como eu tive muita vivência prática, pessoal, né? E através de muitos trabalhos em imersões, eu sei o que é gerar essas questões emocionais, seja por crença, seja por emoções profundas, e poder dar um desequilíbrio físico. Para mim isso é muito próximo, assim, né? Então, eu vou contar até um outro caso. Teve um paciente que eu atendi também, que ele pós-quarentena, após o anúncio da quarentena, ficou com pressão alta. Um rapaz super novo. Nunca teve nada. Não tinha histórico de nada. A quarentena me deu pressão alta. Né? E aí a gente foi ver na história, na verdade, assim, com a quarentena, ele não tinha mais o dinheiro de bancar a casa dele. Ele estava no relacionamento com uma pessoa que era a pessoa para a vida dele. E aí eles estavam tinham começado a morar juntos e acabou tudo. Teve que mudar para outro lugar, morar numa situação que não está sendo legal. Então ele viu todo o sonho dele ir embora, né? Então isso fez com que ele ativasse todo o programa da vida dele de sensação de impotência, de não ser capaz de realizar o sonho dele, de ter uma família, sabe? De sentir incluído no mundo. Então ele se viu assim completamente numa fragilidade absurda. E aí é claro, gente. Eulane, a gente já está acabando, já são 7h22 e vamos levando para um fechamento. Muita gratidão aqui a todo mundo que trouxe o carinho de vocês, o apoio. E em resumo, Elaine, todo mundo está sendo convidado nesse momento a se olhar, né? Então, quem acha que não está é porque não está atento, né? Então, de alguma forma você vai apresentar algum sintoma, né? Seja comportamento, seja físico, seja nas suas relações, né? Então, fala um pouquinho sobre... Então, o fato de ter uma mudança, a gente é convidado a ter esses sintomas, né? Então, a questão é você saber lidar com isso. E uma ferramenta bem fácil é a ferramenta da respiração. Então, essa ferramenta de poder fazer o escaneamento do corpo, só respirar, observar a sensação do corpo, observar a sua emoção. Existem técnicas de respiração que a gente pode depois ensinar um pouco mais numa outra live, mas só essa de respira em 6, respira em 4, solta em 6. Isso já ajuda muito. E parar um tempo para se olhar. Na verdade, o maior desafio é você parar para se olhar. Algumas pessoas relataram aqui durante a tua meditação que sentiram um alívio, sentiu a tensão dissolvendo. Tiver algumas pessoas que falaram aqui com tão simples e foi o quê? 2 tão minutos? Simples. E olha só que antes da gente, eu vou ensinar uma brincadeira bem fácil, assim, que é uma coisa que é bobinha, mas olha como que é. Vocês viram a cabeça pro lado, vira pro lado você também, Pri, vira pro lado. Agora olha pro lado direito. Olha para o lado direito. E aí, observando isso, percebe que de alguma forma vai ter algum relaxamento. O meu já começou a acontecer. Agora você olha para o lado esquerdo. A cabeça continua... Continua, a cabeça na mesma posição e olha para o lado esquerdo. Aí agora você levanta a cabeça, vai para o outro lado, olha para o lado direito
E respira. Respira lento. Agora olha para o lado esquerdo. Isso, e volta. Nossa, já deu uma... O que você sentiu? Dá um twin. Hã? Dá O uma que deu? relaxada, dá uma relaxada. Deu uma relaxada, viu? Olha que coisa simples. É, É muito eu não conhecia. simples. É. Outra coisa é bocejar. Você pode provocar o bocejo, porque o bocejo é uma resposta do sistema de relaxamento. Não está querendo bocejar, gente? Boceja. Começa a provocar, porque bocejo é contagiante. Começa a fazer, começa a bocejar, daqui a pouco você está bocejando um monte. E se estica. A outra coisa, escreve o que sente. Isso que, para a gente finalizar, escreve o que sente. Eu estou sentindo isso, 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 isso. Anota o que sente. Se quiser, até escreve uma carta e depois queima. Então, anota o pensamento que vem. Ah, eu tenho muito medo que pode faltar. Escreve. Aí, quando isso acontecer, você fecha os olhos e o que eu sinto com isso? Sinto uma angústia. Aonde eu sinto? No meu braço. O que eu faço quando isso acontece? Vou comer um doce. Anota essa sequência. O que eu penso, o que eu sinto, aonde eu sinto no corpo, né? Que emoção eu sinto e o que eu faço com isso. Aí vocês vão anotando todo dia. Compra um caderninho e faz isso durante, vamos dizer, 3 semanas. Vocês vão ver que vai diminuir esses tipos de pensamento e o comportamento e a sensação. Isso vai diminuir, porque o corpo ele tende a ter a mesma resposta. Então, uma vez que isso vai começando a ficar mais consciente, vai chegar uma hora que você vai começar até a rir de você mesmo. Falar, caramba, de novo eu tô querendo comer o doce, porque tá vindo uma angústia, porque alguém falou comigo e eu já fiquei chateada. Né? Então, você vai mudando aos pouquinhos, sem perceber. E se você quiser saber mais, a gente vai ter essa turma aí das leis biológicas, do médico interior, que é um estudo muito profundo, é para qualquer pessoa, até o pessoal que é médico, né, fez a formação, fez o curso e ficou assim, porque a gente não está acostumado a sentir a emoção e fazer essa conexão, então é algo muito transformador. E a gente vai ter outras lives aí para aprofundar um pouco mais. É isso aí, gente. Então, são todos convidados para o grupo do WhatsApp também. Então, qualquer informação no @médico.interior. Então, qualquer dúvida, estamos lá. Estaremos lá para atender vocês. Muita gratidão a todo mundo. Nesse momento tem 55 pessoas aqui. Nossa, que lindo. Muito bom. Elaine, é um privilégio estar do seu lado, te apoiando. Estou crescendo muito, estou aprendendo muito e, nossa, não tem nem como agradecer. A gente está aprendendo, né, juntas. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Um Esperamos beijo. vocês lá no WhatsApp, no grupo e, quem sabe, na jornada. Ou no grupo das 5 leis biológicas, que vai ser em setembro, mas a gente já abrimos inscrição agora com desconto para lotes. Neste momento, até o dia 8, vai ter um super desconto, mas a turma começa em setembro. E todos os cursos da Elaine têm o incentivo de 20% de desconto a cada indicação. Então, se tiver difícil nesse momento para pagar, traz os amigos, né? Você vai entregar uma coisa maravilhosa para eles também e ainda vai receber o desconto, tá bom? Então, é para facilitar aí a forma que a gente encontrou, né, Elaine, de possibilitar que todos possam participar, né? Que a gente sabe que nesse momento está desafiador financeiramente, né? Sim. Obrigada, gente. Então vamos. Muito Tá lindo. lendo alguma... Tô lendo aqui muita gente, né? O Jorge, lá da Argentina, tá com a gente. Gente, Salvador, Andréia, obrigada. Mãezinha, a Simone, Camila. Camila falou um monte aqui sobre o médico interior que ela fez, que ela adorou, que foi maravilhoso. A Gleide vai estar com a gente na próxima turma, já falou aqui. Que lindo, gente. Gratidão. Muito, muito lindo.
Pedro, obrigada pelo apoio. É isso, gente. Bom, toda semana a Elaine vai estar aí, numa live nova, trazendo um tema que vai ser sugerido pelo grupo. Beijo,